que a paz de Jesus esteja conosco. Seja bem-vindo ao programa Na Seara do Mestre, um encontro com Jesus. Neste programa, trazemos sempre uma mensagem do Evangelho de Jesus, esclarecida com os ensinamentos da doutrina espírita, a fim de nos auxiliar na nossa reforma íntima, através da reflexão do estudo do Evangelho de Jesus. A passagem que selecionamos para hoje está no capítulo 12, versículo 34 ao 37 do Evangelho de Mateus. Jesus diz: "A boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado." Nessa passagem, Jesus falava aos fariseus na sinagoga, após os seus discípulos terem colhido espigas e ele ter efetuado curas em um dia de sábado, o que era totalmente contra a lei dos judeus. Mas, para uma melhor contextualização, eu sugiro que leiam todo o capítulo 12 do Evangelho de Mateus para entender o porquê Jesus estava dando esse grande ensinamento. E para auxiliar nossa reflexão, vamos àquelas questões que norteiam, então, o nosso programa. O que quer dizer a expressão "a boca fala o que está cheio o coração"? O que Jesus quis dizer com tesouros do coração? E o que será que ele quis dizer? Porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. A boca fala do que está cheio o coração. A boca expressa os sentimentos, a ideia é uma força criadora e nossas palavras aderem a ela, elaborando formas e coisas. A palavra tem poder. É comum ouvirmos que exteriorizamos aquilo que cultivamos dentro de nós. E isso diz muito sobre o que falamos e como falamos. Ao usarmos de palavrões, xingamentos, ao falarmos mal dos outros, criticarmos em excesso, reclamarmos, fofocarmos, estamos apenas demonstrando ao mundo exterior o que estamos guardando no nosso mundo íntimo. Jesus disse que a boa árvore se reconhece pela qualidade dos frutos que ela produz. Quem carrega e rega dentro de si sentimentos e pensamentos inferiores não vai conseguir, ou pelo menos não por muito tempo, sustentar uma imagem diferente do que produz no seu mundo íntimo. Segundo o Livro dos Espíritos, reconhecemos o estágio evolutivo de um espírito através da sua linguagem, da forma em que eles se comunicam. Não vamos conseguir cultivar uma planta linda e majestosa sem cuidar dela, sem se dedicar a ela, sem alimentá-la. E para que flores saiam por nossas bocas através de nossas palavras, precisamos regar, cuidar e alimentar o nosso mundo íntimo. E como fazer isso? Estimulando-nos com boas leituras, bons filmes, boas músicas, boas conversas. Não conseguiremos dar bom conselho, falar algo positivo e consolador, se não tivermos essas sementes germinadas dentro de nós. Ao abordar a questão da palavra, Jesus foi enérgico. Aquele que disser ao seu irmão "raca" merecerá ser condenado pelo conselho. Aquele que disser "és louco" merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso, significava homem que nada vale, e era pronunciado cuspindo e virando-se para o lado a cabeça. Ao afirmar que mereceria o fogo do inferno, o que significa intenso sofrimento, Jesus vai bem longe. Como pode uma simples palavra, louco, se revestir de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? Vamos para um pequeno intervalo e, na sequência, daremos prosseguimento a essa reflexão. Voltamos com o programa Na Seara do Mestre, o encontro com Jesus. E vamos dar sequência, então, à nossa reflexão acerca das palavras de Jesus quando ele disse:
Aquele que disser és louco e merecerá ser condenado ao fogo do inferno, que significa intenso sofrimento. Essa passagem ela se encontra no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para quem tiver interesse em acompanhar na íntegra, pode estar consultando o Evangelho segundo o Espiritismo. Toda palavra, ela exprime um sentimento e ela vai carregada de vibração correspondente. Desse modo, toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade. Sendo assim, ela constitui um golpe desferido na fraternidade. No caso de chamar és louco, a intenção que essa palavra carrega pode ou não atenuar a fala. Quantas vezes nós não estamos bem emocionalmente ou estamos com conflitos pendentes de solução e a preocupação acaba azedando as nossas palavras? Despejamos grosseria nas pessoas que não tem nada a ver com o que se passa conosco. Aliás, ninguém merece ser tratado com grosseria, mesmo que seja com a justificativa de que foi sem querer. Devemos cultivar o hábito da oração, da vigilância, tranquilizar a nossa respiração e pensar bem antes de falar qualquer coisa, mesmo quando formos provocados. Chico Xavier nos falava sobre a água da paciência, sugerindo que nessas situações deveríamos tomar um copo de água e conservá-la em nossa boca até que a vontade de falar, retrucar ou responder, passe. Um dos deveres do verdadeiro cristão é ser humildemente à presença de Jesus aonde quer que se encontre. Francisco de Assis, um dos mais dedicados discípulos de Jesus, na sua prece, roga para que possa levar a paz, o consolo, a alegria, a verdade, a fé, o amor e a esperança por onde passe. E nós estamos espalhando o quê? Nós deixamos-nos influenciar pelas reclamações, pelo desânimo, pelo desespero? Ou não? Quando não tivermos o que falar, que possamos optar pelo silêncio. Um outro grande desafio do novo século é cuidar com as fofocas e mentiras, propagando pelo boca a boca e ferindo a imagem de nossos irmãos. A maledicência é o novo mal do século, enraizada com o costume social, todos falam mal de alguém. Já imaginou o poder que nossas palavras têm? Assim como elas atraem coisas boas e coisas ruins na combinação de nossa vontade e de nosso pensamento, elas também podem causar graves consequências quando as jogamos a fim de ferir alguém. Nossas palavras podem destruir uma pessoa. Se alguém estiver fazendo algo errado, não nos compete o julgamento. Se quisermos ajudar, devemos chamar a pessoa mais interessada na ajuda e não falar pelas costas dela com o pretexto de estar buscando uma forma de ajudar. Não devemos expor as falhas alheias. Todos têm algo bom dentro de si. Procuramos a parte boa de cada um. Procure silenciar onde você não possa prestar auxílio. A vida dos outros, qual se afirma na expressão, é realmente dos outros e não nossa. Devo compreender que o erro do outro, hoje, talvez seja o meu amanhã, já que nas trilhas evolutivas da Terra, todos somos ainda portadores da natureza humana. Essa é uma frase de André Luiz, e ela diz muito sobre essa questão da maledicência e de usarmos o silêncio como um grande antídoto para a fofoca e para a maledicência. Cada um de nós tem uma história que nós desconhecemos. Julgar apenas uma parte dessa história é desumano e vai contra a lei de caridade, amor e justiça. Antes de julgarmos ou espalharmos uma história sobre alguém, que possamos parar e analisar o que eu gostaria que fizesse se fosse eu no lugar daquela pessoa. Eis a lei que rege o comportamento cristão: empatia,
se colocar no lugar do outro. Lembramos da lei de ação e reação. Tudo o que fizermos terá consequência lá na frente. E vale recomendar da mesma forma que não devemos espalhar o mal e os erros do próximo. Devemos também calar o bem que fizemos e a demonstração de nossas qualidades. Quem fala muito bem de si está carregado de egoísmo e de vaidade. Fazer o bem sem ostentação, demonstrar nossas virtudes e qualidades através de nossas ações em silêncio. Chico Xavier disse que devemos efetuar campanhas de silêncio contra as chamadas fofoca, cultivando oração, pensamento caridoso e otimista, em favor da nossa união, da nossa paz em geral. Vamos para o intervalo e voltamos na sequência com o último bloco e a mensagem de Emmanuel. Para finalizar o tema de hoje e auxiliar na nossa reflexão, eu vou ler um trecho da mensagem de Emmanuel intitulada Legendas do Tribuno Espírita, que se encontra no livro Ceifa de Luz, psicografado por Chico Xavier. Cultuar a beleza verbalista nas alocuções e explicações que profira, alicerçando, porém, a palavra nas lições de Jesus. Confiar na segurança própria, mas atrair a inspiração de ordem superior através da prece. Atualizar-se constantemente, examinando todavia as novidades antes de vinculá-las. Reverenciar a verdade, contudo, buscar o lado bom das situações e das pessoas para o destaque precioso. Formar observações próprias, conduzindo, porém, as opiniões para o bem de todos. Aprender com as experiências passadas, estimulando simultaneamente as iniciativas edificantes na direção do futuro. Instruir o cérebro dos ouvintes, acordando neles ao mesmo tempo o desejo de cooperar no levantamento do bem. Falar construtivamente, mas ouvir os outros, a fim de lhes estender a mão e entender os problemas. Enriquecer a cultura dos companheiros de humanidade, manejando a palavra digna, entretanto, estudar, quanto possível, de modo a ser sempre mais útil no aprimoramento geral. Através das reflexões que fizemos hoje, vamos silenciar a nossa mente e responder para nós mesmos: o que Jesus me disse hoje? O que eu aprendi com Jesus hoje? O que eu preciso fazer para atender aos chamados do Cristo? Que a paz de Jesus esteja conosco e que possamos levá-la aonde estivermos. Até o próximo programa.